Pode projetar, obrigado. Os irmãos acharam? Pode dizer amém? Amém. Se não achou, acompanha aqui que está projetado. Diz assim a palavra do Senhor: ao passar Jesus viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: ele não está assim pelos pecados dele, nem pelos pecados dos pais, mas para se manifestasse nele a obra de Deus. E é necessário realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. E enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva, colocou-a nos olhos do cego. Então disse-lhes: vá, lava-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Verso 8: seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Verso 9: alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Contudo, ele próprio insistia: sou eu. Então, como foram abertos seus olhos? Perguntaram. Verso 11: e ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei e agora vejo. Tão simples, né? Fui, lavei e agora eu vejo. Irmãos, todo mundo busca resposta, não é mesmo? E quando nós olhamos esse texto, quem nunca perguntou: por que isso está acontecendo comigo? Ou onde foi que eu errei? Ou será que estou pagando algo? É interessante porque a gente sabe, e até os nossos filhos mesmo, aqueles que estão aprendendo, se eles não encontrarem respostas no lugar certo, eles vão procurar nas fontes erradas. E isso não afeta só coisas simples, mas afeta caráter, afeta a fé, a forma de viver. Eu digo isso porque às vezes os meus filhos, principalmente a Alissa, faz uma pergunta que parece ser simples e fácil, parece que a gente sabe, mas não consegue explicar. Por exemplo, teve um dia que ela perguntou o que é alma. O que é alma? Parece simples, né? Mas vai explicar para uma criança. E a criança ali, ela está procurando saber, e tem essa curiosidade de aprender e saber a resposta. E tem que saber a resposta no lugar certo. E se a gente não souber ali, ou não conseguir interagir e responder essas perguntas para os nossos filhos, que são perguntas simples, mas às vezes complexas, eles vão procurar em fontes erradas. E é como eu falei, isso não afeta só coisas simples, afeta caráter, a fé e a forma de viver. E os discípulos aqui nesse texto, eles também estavam assim. Eles olharam ali para um homem cego de nascença, diz o texto, e imediatamente procuraram o que ali? O culpado. Os discípulos estão com Jesus, sendo ensinados por ele, mas ainda carregam um pressuposto formado por outros ensinos. No verso 2 ele diz: quem pecou? Estes ou seus pais? E perceba, irmãos, que eles estão diante de Jesus, mas ainda pensando com a religião. Quando não encontramos a resposta do Evangelho, procuramos explicação em qualquer lugar. E eu aprendo aqui com Jesus que o Evangelho ele não é sobre explicar tudo, mas é sobre revelar Cristo em tudo. E como o nosso irmão falou aqui, num dia comum, umas coisas simples, a gente precisa enxergar como Jesus enxerga, como o Evangelho nos traz esse olhar, esse algo diferente, porque se for olhar só como a vida nos apresenta, nós parecemos como esses discípulos. E quando a religião tenta explicar tudo, que aqui o caso, os discípulos carregavam basicamente duas ideias aqui: pecado da própria pessoa
Mas eles pegavam essa ideia baseado em quê? Lá no Salmo 51, verso 5. E outra ideia que eles carregavam era que os pecados ali eram herdados dos pais. Os pais erram e os filhos estão pagando. E nós encontramos isso também nas Escrituras, lá em Êxodo, capítulo 20, verso 5. É algo parecido com o que se chama hoje de maldição hereditária. O problema é que quando a dor não faz sentido, a religião aqui ela vai criando essas teorias para controlar o sofrimento. Isso vai gerando o quê? Vai gerando culpa, vai gerando medo. O que mais? Prisão emocional, uma imagem distorcida de Deus. E como eu falei aqui, nós procuramos resposta. Quem nunca já se perguntou ou já se indagou, se encontrou dessa forma? Aonde foi que eu errei? Por que isso está acontecendo comigo? Num dia comum, pode ser de tempestade, pode ser de vento forte, de chuva, de frio, como está hoje, mas em todos esses dias Deus está presente. A soberania dele opera. E quando nós vemos isso, nós entendemos que Jesus aqui, no verso 3, ele vai quebrando essa lógica da culpa. Porque, é como eu falei aqui, quando a dor não faz sentido, a religião vai criando essa teoria para controlar. E controlar o quê? O sofrimento. Quando você não encontra respostas e não acredita simplesmente na beleza da vida e na soberania de Deus, aí isso vai gerando o quê? Culpa, medo, prisão emocional e uma visão distorcida do Criador, de quem Deus é. Mas Jesus ele vem e quebra essa lógica. No verso 3 ele fala assim, ó, nem ele pecou, nem os seus pais. Jesus ele desmonta a ideia da culpa, essa culpa automática. Nem todo sofrimento é castigo, nem toda luta é maldição. E a gente precisa entender que existem consequências, existem traumas, existem padrões familiares, existem marcas emocionais, mas Jesus mostra, a vida não se resume à hereditariedade. Irmãos, não sei você, mas a gente às vezes até tem um costume. Quem nunca já viu ali um chinelo virado do lado errado, fala, desvira esse negócio aí. Eu não sei porquê, mas desvira isso. Mas vai acontecer alguma coisa? Eu não sei, mas é porque eu aprendi assim, em casa era assim, e aí você vai reproduzindo isso. Então nem tudo aqui, essa culpa automática, essa hereditariedade, essa questão aqui que é passado de um para outro, essa maldição, não, irmãos. Algumas coisas são padrões familiares, marcas emocionais. E aí Jesus vem mostrar que essa quebra que Jesus faz aqui, essa quebra da lógica da culpa, isso é tão marcante na vida de um cristão, porque o diagnóstico de Jesus, ele não é sentença, ele é direção. O diagnóstico que Deus nos dá, que nos mostra, não é uma sentença que eu carrego ou que meus pais carregaram, não. Tem gente que veio de famílias destruídas, lares ali complicados, foram abandonados, cheios de vícios, violência, mas eu creio, irmãos, como nesse dia comum que nós estamos reunidos aqui, e como a palavra de Deus se revela para nós, nesse momento que Jesus caminhava ali pela Judéia. Quando Cristo se revela, nós somos refeitos nele. Quando Cristo se revela, nós encontramos um propósito maior que a nossa vida, e a nossa vida ela tem um significado, ela é ressignificada. E Jesus ele age em dias comuns. Você crê nisso? Você já teve essas ideias também? Que para controlar a dor, que para controlar dias que nós não conseguimos controlar, se é que nós já controlamos alguma coisa, nós somos carregados por esse sentimento. Os discípulos foram carregados por esses sentimentos. Olhavam ali, ou era o Salmo 51, verso 5, que Davi fala ali que desde o ventre eu nasci em pecado. Então, ou seja, alguma coisa aconteceu. Queria explicação. Ou não, aquele homem pegou porque os seus pais carregaram isso. Mas Jesus ele começa a agir. Jesus age também em dias traumáticos como esse. Porque algo lindo nesse texto, esse milagre acontece nesse dia comum, e Jesus estava andando, os discípulos perguntando. Então perceba que não é proibido perguntar para Jesus. E ele também não é simplista demais. Jesus ele dá atenção às nossas dúvidas e perguntas. Os discípulos perguntando num dia comum, um homem pedindo esmola, parecia o quê? Uma rotina. E é interessante que Deus ele está na rotina.
Tem gente que fala que o casamento virou rotina, que o serviço virou uma rotina e vai se azedando com isso, vai se dissolvendo com isso. Mas não, irmãos, a rotina faz bem. Jesus caminhava, Jesus ia em encontros, Jesus passava por lugares. Deus também se manifesta em dias comuns e Jesus faz algo estranho aqui. O texto diz que ele cospe no chão, faz lama, toca os olhos do homem. Cada milagre de Jesus era pessoal. Então, ele não trata a pessoa como massa. Deus, ele sabe exatamente como tocar. Deus sabe exatamente como tocar. E ele sabe exatamente como tocar na tua vida, que está aqui nessa noite. Jesus, ele não explica tudo, mas ele transforma. Jesus, ele não investiga a vida daquele homem, a árvore genealógica, a maldição ou história familiar. Jesus, ele age. O cego passa a ver. O evangelho não é apenas uma explicação, é uma intervenção de Deus. E essa intervenção de Deus é na vida real do ser humano. Jesus não veio apenas para responder perguntas, mas ele veio para esses encontros e para restaurar pessoas. E pessoas em dias comuns, e pessoas comuns como eu e você. Há quem diga que não há mais nada que extraordinário do que uma pessoa comum, um homem comum, uma mulher comum, uma família comum, servindo a Deus. E Deus vai se revelando, porque tudo muda quando esse Deus se revela. E talvez hoje a gente chegou aqui cansado, preso com muitas coisas, achando que a história muitas vezes até terminou, mas o toque de Jesus, ele tem esse poder de restaurar. Gálatas capítulo 3 e verso 3 diz que Cristo nos resgatou da maldição. Em Cristo não vivemos tentando quebrar maldições. Tem gente que vive com medo ou tentando quebrar maldições, mas vivemos para manifestar essa nova vida e essa nova vida com Deus. E isso que é a beleza que o Evangelho nos mostra aqui, porque Jesus nos ensina que não temos que procurar onde e por que a luz se apagou, porque Ele é a luz da vida, Ele é a luz do mundo. O sacrifício de Cristo, irmãos, entenda isso, porque às vezes a gente olha e pensa que as coisas acontecem ou que tudo está dando errado, mas o sacrifício de Cristo não foi apenas necessário, Ele foi suficiente para nos trazer até aqui, para nos fazer caminhar, para nos fazer acreditar, para nos fazer perseverar, mesmo em dias que a nossa vida ou as nossas perguntas parecem ser tão insignificantes, porque nós não encontramos resposta e não encontramos caminhos. E é interessante isso, porque quando eu falo que o sacrifício de Jesus foi suficiente, irmãos, tem gente que fala muito sobre legalidade. Não, isso aconteceu porque demos legalidade para o diabo operar. Mas entenda uma coisa, se o diabo trabalhasse somente sobre a legalidade, não faria sentido o que Jesus disse. Quem ele é? Ladrão. Você já viu ladrão pedir permissão para roubar ou invadir? Não, irmãos, ele rompe fronteiras. Mas a Bíblia chama de maldição o oposto da bênção. O que a Bíblia chama? Bênção é favor de Deus, maldição é alguém ou aquele que se afasta da fonte de Deus, que é o Senhor. E o que nós lemos aqui em Deuteronômio 28, que diz: a bênção da obediência, vida, morte, bênção, maldição. Mas o que a gente faz com tanta informação nesse texto, com Jesus tão ali amigável com os discípulos para responder? Porque talvez fosse eu ou você, nós não responderíamos assim, mas Jesus, ele respondeu, e nós aprendemos alguma coisa com isso. Então o que nós aprendemos, irmãos? Como eu falei aqui, nem tudo é culpa. Você não precisa carregar culpa. Nem tudo é maldição. Nem tudo precisa ser rastreado. Mas tudo pode tomar o lugar do que? Da graça, da restauração, da manifestação de Deus. E quando eu vejo isso, eu vejo ali um homem que é cego desde nascença, que não há explicação para isso, mas o sentido é que Deus é soberano sobre a infelicidade da cegueira daquela criança, que já nasceu assim, mas quando se tornou adulta e fez recuperar a vista, a fim de quê? De que visse a glória de Deus na face de Deus. Eu posso dizer com toda alegria e toda certeza, irmãos, eu não sei o que muitas vezes foram traumas das nossas vidas, mas não simplesmente o Evangelho, essa comunidade da graça que nós nos reunimos aqui, mas nós também podemos ver a face de Cristo, a glória de Cristo na face do irmão, porque se nós estamos aqui
é porque nós entendemos que Cristo já nos libertou da culpa, da maldição. Não precisamos ficar rastreando, não precisamos ficar nos indagando, porque há uma resposta, que a Bíblia sempre nos traz resposta, que muitas vezes nós negligenciamos, ou não nos importamos, ou não olhamos com atenção. Por exemplo, Êxodo capítulo 20, do verso 5 ao 6, diz lá: visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas acaba por aí? Se puder projetar, Juan, por favor. Porque até em dias comuns, Jesus tem a paciência de nos ensinar. Até em dias comuns nós somos ensinados pelo Espírito Santo para nos livrar de toda culpa, de toda maldição, seja ela qual for, porque nós estamos em Cristo. Olha o que diz o texto. Está numa versão diferente, né? Pecado dos pais até a 3ª geração. Isso. Pode. Isso. Maravilha. Obrigado. Visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Verso 6. E faço misericórdia em milhares aos que amam e guardam os meus mandamentos. E faço misericórdia em milhares aos que amam e guardam os seus mandamentos. Aleluia. Irmãos, preste atenção. Aqui, quando nós vemos isso, ele revela aqui nesse texto pelo menos 2 princípios que é muito bom você guardar no seu coração quando de repente a dúvida bater e de repente nós andarmos como esses discípulos, perguntando coisas para Jesus ou para a nossa vida, por que isso me aconteceu. Entenda uma coisa: o pecado ele tem consequência que afeta gerações, sim. Comportamentos são aprendidos, padrões familiares se repetem, ambientes influenciam vidas. Isso é influência, não é condenação automática. Mas a misericórdia de Deus, como diz nesse texto, pode até deixar aí no verso 6, a misericórdia de Deus, ela é maior do que qualquer ciclo. Muitas vezes a gente olha, se atemoriza. Por isso que nós aprendemos com Jesus e precisamos ser essa comunidade bíblica, essa comunidade de fé, dos perdoados, dos santificados, para quando nós olharmos esses textos, entendermos que a misericórdia ali, ela alcança, ela quebra esse ciclo. O texto diz: tem juízo até a 3ª e 4ª geração, mas tem misericórdia até 1000 gerações. Ou seja, Deus é muito mais inclinado à misericórdia do que o juízo. Aleluia. O Jesus, irmãos, que toca, o Jesus que ele tem um encontro com esse cego, ele não simplesmente mostra o caminho, e muitas vezes parece que até que a coisa vai piorando, porque Jesus ele toca nesse homem, ele faz um lodo ali com a saliva, passa no olho desse homem, parece que as coisas estão piorando, porque imagina um cego andando, com o rosto todo lameado, ainda sem enxergar, parece que as coisas estão piorando, mas ao lavar, será uma nova criatura. E não é diferente em nós. Se as coisas não estão indo bem, parece que está piorando, aquele que te chamou e mostrou, apontou o caminho, porque Jesus não nos deixa sozinhos, ele não nos larga em meio ao caminho, mas sempre haverá uma resposta de Deus, porque nós somos nele uma nova criatura. Talvez você veja uma família complicada, coisas difíceis, e é muito bom essa conversa que Jesus tem, porque quantas vezes a gente não tem oportunidade, porque como nesse culto nós estamos aqui e ouvimos o irmão trazendo a palavra, as irmãs cantando, mas não temos oportunidade às vezes de partilhar no particular e no pessoal a nossa trajetória, a nossa vida. E se você ouvir ou escutar a história de cada um, a história muitas vezes que até a própria Bíblia narra e a própria genealogia de Jesus narra, famílias complicadas, totalmente conturbadas, mas quando Jesus se revela, a graça de Deus nos alcança, ela quebra qualquer ciclo. Então, no nome de Jesus, pode ser um dia comum, pode ser um dia frio que você esteja aqui, mas se a graça te alcançou, se esse Jesus aqui ele nos encontrou e nos apontou o caminho, você está perseverando nesse caminho, porque nós entendemos que o Evangelho não é só explicar tudo, não. A Bíblia ela não explica tudo, a Bíblia ela revela Jesus em tudo. Então, no nome de Jesus, aprenda a ver Jesus em tudo. Em meio às suas dores, em meio ao sofrimento, aprenda a ver Jesus em tudo. Porque, irmãos, em Cristo,
Você não é prisioneiro do passado. Olha só que interessante. Em Cristo, nós não herdamos condenação. O que nós herdamos em Cristo? Redenção. Ele redime a tua vida, Ele redime a tua alma. E que você possa sair daqui nessa noite, como o nosso irmão leu aqui, tem tantos encontros em dias comuns. Mas o que faz a diferença não são dias comuns que nós imaginamos que talvez nesse dia possa acontecer alguma coisa, mas quem está conosco nesse dia. Porque pode parecer até um dia diferente, pode até parecer que Jesus está andando no caminho e não está nos vendo, mas quando Ele age, irmãos, tudo muda, tudo se transforma, tudo é ressignificado, e Jesus continua agindo, não apenas nos grandes momentos, mas também em dias comuns. O que você tem herdado? Quem sabe às vezes a gente pensa, o que eu herdei do meu pai, da minha família, comportamentos, traumas? Nem tudo é maldição, nem tudo são coisas automáticas que tem que acontecer na nossa vida. Não, em nome de Jesus, seja liberto disso. Em nome de Jesus, em Cristo, receba essa herança que não é condenação, mas é redenção. Você crê nessa palavra? Amém? Graças a Deus. Eu quero orar com você, porque nem tudo é culpa, nem tudo é maldição, nem tudo você precisa rastrear. Mas a gente aprende que tudo é graça, tudo é restauração e é manifestação de Deus. Tudo é graça, tudo é restauração e tudo é manifestação de Deus. Você quer aprender a ver a manifestação de Deus? Olhe primeiro para você, que é isso que a graça nos faz. Quem era eu? Pobre pecador, cego, nu, que achei o caminho, achei a visão, fui vestido com vestes de salvação, e quando eu olho para o meu próximo, a mesma compaixão que Deus teve comigo, eu preciso também ter essa compaixão, e a vida vai valer a pena. Amém, meus queridos? Eu oro porque eu persigo isso, e eu quero que os irmãos também nos ajudem em oração, para perseguirmos isso, para ressignificarmos a nossa vida, porque quem entra aqui, ou quem é encontrado por Jesus, ou até por nós mesmos, nós precisamos declarar: a tua vida não se resume a culpa, a maldição, e não se resume em controle, para controlar dores e o que está acontecendo, mas pode tomar lugar para a graça, pode tomar lugar para a restauração, pode tomar lugar para a manifestação de Deus. A gente não sabe explicar porque aquela criança nasceu desde nascença e ficou adulto ali, cego, mas a gente pode explicar que através de Jesus ela viu a glória de Deus. Aleluia. E através de Jesus, irmãos, nós podemos ver a glória dele. Aleluia. Eu não sei qual é a tua expectativa, o que você espera ver em dias extraordinários que ele manifesta a graça dele. Mas eu quero que você acalme o teu coração. A graça dele já foi manifestada. Aleluia. Cabe a nós crermos nisso, compartilharmos nisso, porque eu creio que eu já recebi isso. Você crê que já recebeu isso? Mais do que libertação, a companhia desse Jesus que aponta caminho, que deixa os olhos lameados de um cego, mas quando ele se lava, ele é uma nova criatura. Isso simboliza a nossa nova vida em Cristo. Se você foi alcançado, você declarou em Cristo que você é uma nova criatura, você está aqui. Independente do dia, independente da circunstância, creia em nome de Jesus. Esse Deus caminha contigo e Ele quer transformar para a graça, para a restauração, para a manifestação de Deus. Amém? Amém. Vamos orar então? É uma palavra.